A fibromialgia afeta cerca de 2,5% da população mundial e pode ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas. Trazendo aqui para o Brasil, essa síndrome atinge cerca de 3% da nossa população, com maior incidência em mulheres. As estimativas são da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Infelizmente, não é muito comum ouvir falar sobre a fibromialgia, né? Então, eu imagino que você aí de casa tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Para a gente conhecer melhor essa doença e saber como lidar com ela e até mesmo identificar os sinais, a nossa conversa hoje é com a doutora Marcela Mello. Ela é reumatologista do Hospital Madre Teresa e da Santa Casa de Belo Horizonte. Marcela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu espero contribuir para tirar essas dúvidas. Bom, antes da gente começar, essa conversa e esclarecer essas dúvidas, nós vamos escutar a voz do povo. A nossa equipe foi às ruas de BH perguntar para as pessoas o que elas sabem sobre a fibromialgia. Olha só. Você sabe o que é fibromialgia? Não. 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 É uma doença que vai deixando a pessoa atrofiada? É um problema que dá nos músculos, parece que dói muito. Fibromialgia, eu sei que é uma doença muito grave. Agora, o que ela causa, eu não sei. Já vi falar, mas não sei explicar. Você conhece alguém que tem a doença? Não. 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 Da minha sobrinha. Não. É sempre uma experiência muito interessante conversar com as pessoas, né? E deu para ver que o entendimento sobre essa síndrome não é comum. Então, Marcela, eu já vou começar te perguntando de cara, o que é a fibromialgia? A gente pode considerar ela como uma doença? Bom, Nikélia, a fibromialgia, ela é sim uma doença. A gente diz que é um distúrbio de generalização da dor. Então, como que esse paciente se apresenta? Em geral, ele vai apresentar dores musculoesqueléticas generalizadas. Muitas vezes ele refere que tem dor do fio de cabelo até a ponta dos pés. E essa dor vai variar de intensidade em cada um desses pacientes. Então, tipicamente é uma doença, uma síndrome que causa bastante dor. Pois é, e a gente consegue definir a causa, assim, de onde que surge a fibromialgia? Bom, a causa da fibromialgia ela ainda não é totalmente explicada, né? É uma síndrome bastante complexa. O que a gente sabe, né? A gente classifica a dor da fibromialgia como uma dor de sensibilização central. Numa linguagem mais fácil, o que seria isso? É como se o nosso cérebro amplificasse qualquer estímulo de dor ou algum estímulo incômodo que ele recebesse. Então, quando o paciente com fibromialgia recebe um toque, alguém aperta, ele machuca, o cérebro dele interpreta isso como tendo uma dor muito superior ao que seria esperado. Além disso, estímulos que muitas vezes não são dolorosos passam a ser dolorosos para esse paciente. Então, a gente fala que esse paciente sente uma dor amplificada, né? Um distúrbio de sensibilização central, generalizando essa dor, então. Existem questões genéticas, questões ambientais incluídas, né, na patogênese que a gente diz da doença. Sabe-se que alguns pacientes têm caráter, pode ser que haja um caráter hereditário, né? Existe uma maior prevalência em pacientes que têm pessoas da família com fibromialgia, mas é tudo ainda muito incerto em relação à causa mesmo da doença. Marcela, você falou muito da dor, né? Que é algo muito presente na vida da pessoa que tem fibromialgia. E eu queria te perguntar mais a fundo sobre essa dor. Como que é essa dor? Tem locais que doem mais do que outros? E eu também queria saber se essa dor ela é sempre intensa. Bom, Nikélia, a dor realmente é o ponto-chave da doença, né? É o que nos faz pensar no diagnóstico de fibromialgia. Mas a caracterização dessa dor, ela vai variar de paciente para paciente. Alguns referem mais dor muscular, outros descrevem como se fosse uma dor nos nervos, dor nos ossos, pode haver dores articulares
e a intensidade vai variar de paciente para paciente e também da época, né, de vida dessa pessoa. Ele pode passar por períodos em que a doença está mais bem controlada, então os sintomas serão menos intensos, e em outros momentos esse paciente vai ter uma dor muito importante. Então, resumindo, né, esse tipo de dor é variável e também pode variar a intensidade durante o curso da doença. Tá, então cada caso vai ser um caso, né? Agora, Exatamente. Pois é, e além da dor, Marcela, a pessoa pode apresentar outros sintomas também? Essa é uma pergunta super importante, porque, como a gente falou lá no início, a fibromialgia é uma síndrome complexa, né? Então, junto dessa dor crônica generalizada, tipicamente o paciente vai apresentar outros sinais e sintomas. E quais seriam os principais? Em geral, existe algum tipo de distúrbio psiquiátrico, seja ele uma ansiedade generalizada, transtorno depressivo, um paciente que se descreve como mais nervoso. Então, algo não está legal nessa parte do humor do paciente. Outra questão que chama atenção são os distúrbios de sono. Em geral, esse paciente ele vai ter muita fadiga, então ele descreve que não adianta ele dormir, ele pode dormir assim várias horas por dia, que ele continua se sentindo cansado. Muitos têm insônia, esse sono não reparador, então a parte também da saúde do sono está comprometida. Esse paciente pode ainda apresentar sinais de síndrome do intestino irritável, bruxismo, enxaqueca, dores crônicas na região da bexiga. Então, infinidade de outros sinais e sintomas podem sim vir junto, né, dessa dor crônica generalizada. Então, são muitos sintomas, né, Marcela? Mas tem algum sinal de alerta que a pessoa ela tem que ficar atenta, que indica que ela deve procurar logo um profissional da saúde? Bom, Michele, então, a partir do momento que o paciente desenvolve um distúrbio de dor crônica, né, isso não se resolve ali ao longo dos dias, com medidas que às vezes ele sozinho vai tentar tomar para melhorar os seus sintomas, ele deve sim procurar ajuda, né? A fibromialgia, ela interfere muito na qualidade de vida do paciente, na capacidade de trabalho. Então, a partir do momento que você se vê, né, como tendo uma dor generalizada, dor nos músculos, nos braços, nas pernas, não está dormindo bem, está se sentindo muito cansado, o ideal é que agende sim e procure uma consulta com um reumatologista. Perfeito, mas e como que é feito esse diagnóstico, Marcela? Tem exames? Bom, esse é um ponto crucial, eu acho, da nossa conversa, Michele, porque gera muita dúvida no paciente quando ele chega no consultório, né? Quando a gente vai dar o diagnóstico de uma doença, em geral existem exames que nos auxiliam. E na fibromialgia é um pouco diferente. O diagnóstico da fibromialgia ele é clínico, então não existem exames laboratoriais ou de imagem que confirmem o diagnóstico. A gente diz que, na verdade, a gente exclui algumas outras condições e a partir do momento que a gente não encontra, né, justificativa para esses sintomas, esse paciente acaba caindo no diagnóstico de fibromialgia. Então, como que a gente faz o diagnóstico? O paciente tem essa descrição de dor crônica generalizada, ele tem sensibilidade em diferentes locais do corpo ao exame físico, mas quando o médico vai examinar, não existe nenhuma estrutura que está danificada. Então, a articulação funciona bem, os músculos estão ok, mas esse paciente tem muita dor nesse local. E aí, junto desses achados do exame físico, a gente vai encaixando esses outros sintomas que nós comentamos agora há pouco, como distúrbios do sono, muita fadiga, sintomas depressivos, alteração do hábito intestinal e assim por diante. E caso esse paciente feche, né, o diagnóstico de fibromialgia, Marcela, como que é feito o tratamento? Existem medicamentos eficazes? Ótimo. A primeira coisa, quando a gente vai dar um diagnóstico de uma doença crônica para um paciente, eu falo que é ensiná-lo sobre a sua condição.
Então, a educação do paciente é o primeiro ponto. Ele já chega muitas vezes se questionando, sofrendo, inclusive, preconceitos da comunidade, da família, por ser um paciente que se queixa muito de dor e que ninguém encontra nada objetivo, justamente porque esses exames vêm normais, né? Então, explicar para o paciente o que ele tem é ideal, faz parte do tratamento, né? E aí, em segundo ponto, vem a atividade física. A atividade física é a pedra, assim, é o ponto-chave do tratamento do paciente com fibromialgia. Muitas vezes ele tem dificuldade de iniciar esse processo pelos sintomas dolorosos, mas o médico tem esse papel de mostrar o quão importante a atividade física aeróbica e também de fortalecimento vão ser essenciais para a melhora dos sintomas, ok? Bom, do ponto de vista medicamentoso, nós temos alguns medicamentos que são usados com boa resposta. Quais seriam eles? Nós temos os antidepressivos tricíclicos, os inibidores de recaptação de serotonina e os antidepressivos duais. Esses medicamentos vão atuar ali nas vias de sinalização de dor, melhorando então os sintomas do paciente. Outros medicamentos como anticonvulsivantes, relaxantes musculares também podem ser utilizados, mas analgésicos comuns, anti-inflamatórios, já têm um papel limitado na melhora dos sintomas da fibromialgia. Tá certo. E eu queria te fazer uma pergunta, você até começou a falar sobre esse assunto, né, Marcela? Por que algumas pessoas não acreditam na fibromialgia? Por que você acha que isso acontece? Bom, eu acho que é preciso que a gente fale cada vez mais sobre a doença, né? Mas o que gera toda essa dúvida, essa descrença sobre a fibromialgia? Acredito que muito é justificado pela ausência de um exame que defina a doença, né? Então, não tem um exame que a gente faça e que a gente possa bater o martelo e falar, olha, você tem fibromialgia. Então, desconhecimento associado à falta de um exame específico, né, para isso, acaba tornando o diagnóstico, às vezes, um pouco mais demorado. Muitas vezes o paciente passa por um colega que não tem tanto hábito, né, de ver a doença, e aí, junto disso, ele vai sendo questionado pelos familiares no trabalho e falam, nossa, mas você tá tão normal, não tem nada para justificar a sua dor. E aí o próprio paciente vai se questionando, né, perguntando se isso não é algo da cabeça dele. Pois é, então a gente vê aí nesse ponto a importância dos familiares, dos amigos, das pessoas ali ao redor, né, no tratamento dessa pessoa que tem fibromialgia, né, Marcela? Com certeza, Nikele. Então, assim, além da atividade física, da educação do paciente, do tratamento medicamentoso, a educação dos familiares e das pessoas que convivem com o paciente portador de fibromialgia é muito importante, né? A melhora do paciente vai ser potencializada a partir do momento que as pessoas ao seu entorno compreendam o sofrimento pelo qual ela está passando e entendam que não é necessário ter um exame alterado para esse paciente estar doente e que a dor dele é real. Pois é. Marcela, a fibromialgia é uma doença que ainda é pouco conhecida, a gente destacou muito isso aqui no programa. E assim como qualquer outro assunto, a gente vê muitos mitos e verdades, principalmente na internet. Então, eu queria aproveitar aqui esse finalzinho da nossa conversa para a gente esclarecer alguns mitos e verdades, pode ser? Claro. O primeiro diz que a fibromialgia só afeta mulheres. É verdade ou não? Bom, lá no início da nossa conversa, você já adiantou, de fato, a fibromialgia é uma doença que afeta proporcionalmente muito mais mulheres do que homens, mas os homens também podem ter a doença. Agora, aqui diz que a depressão potencializa os sintomas da fibromialgia. É verdade? Bom, eu costumo explicar para o meu paciente que a fibromialgia ela é cíclica, né? A partir do momento que o paciente encontra-se mais deprimido, ele vai sentir mais dor. Se ele sente mais dor, ele vai dormir pior. Então, a gente tem que atuar nessas 3 principais frentes para controlar os sintomas do meu paciente. Então, em geral, se a parte do humor não se encontra bem, né, o paciente
encontra-se mais deprimido, com sintomas de tristeza importante, isso pode sim potencializar a dor. Então, a gente tem que sempre buscar resolver esses 3 principais problemas do paciente. Tá bom, Marcela, para fechar aqui a nossa conversa sobre fibromialgia. Aqui diz que a fibromialgia não tem cura. Bom, a fibromialgia, de fato, é uma doença crônica, né? Não foi descoberta ainda uma cura para ela. Porém, dentro da nossa especialidade, dos reumatologistas, né? A grande maioria das nossas doenças é crônica e o que a gente tem que passar para o nosso paciente é: existe um controle dessa condição e você pode viver como se nada tivesse acontecendo. Para isso é necessário seguir as orientações, praticar atividade física, usar os medicamentos corretamente, e com isso a gente fala que a doença está em remissão, né? Como se ela estivesse dormindo. Então a gente não diz cura, mas a gente consegue sim controlar os sintomas desse paciente para que ele tenha uma boa qualidade de vida. Perfeito, Marcela. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e esclarecer um pouquinho mais sobre a fibromialgia. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Marcela, deixa eu te perguntar aqui também. Você tem alguma arroba, uma rede social, para que quem está aqui acompanhando a gente também, que quer saber um pouco mais sobre a fibromialgia, né, possa te acompanhar? Tenho sim, eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco alguns vídeos explicativos, tá? E também vocês podem me encontrar na minha página do Instagram, onde eu estou sempre colocando informações importantes sobre a reumatologia. Tá bom, informação é sempre muito relevante para a nossa vida. Muito obrigada, Marcela.